Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então, a lógica da pesquisa científica, muito interessante, um clássico aqui da metodologia científica, muito importante esse livro. Fazer alguns comentários aqui da edição, do livro, algumas das coisas que eu já entendi, porque é um livro muito denso, tem muito conteúdo, então são alguns comentários iniciais aqui para você conhecer a edição, conhecer a minha experiência de leitura aqui com o livro, passar aqui para vocês. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição e quando você usa o link, chega no site, compra o livro ou outras coisas, a partir do link você está ajudando o canal. Tem um botão de membros. Faça bastante comentários se você gostou, não gostou, já leu, conhece esse livro, se você é pesquisador e precisa desse livro, usou para alguma coisa, é muito importante a sua participação. E durante o vídeo eu sempre comento outros livros que converso aqui, principalmente esse que eu montei, um pouco diferente a proposta, que realmente é um livro muito longo, tem muito conteúdo a ser discutido, então eu vou passar algumas coisas iniciais sobre ele. Então aqui no card vai ter outros vídeos e playlists que converso. E se você é novo aqui no canal, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, literatura nacional, internacional, de vários autores também. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um convite para você explorar. Muito bem, então falando um pouco da edição, eu gostei muito da capa, ela tem um papel mais mole, assim, é muito fácil a leitura, facilitou a leitura. A diagramação, né, o espaçamento das letras, eu achei muito bom, muito fácil a leitura também. As notas de rodapé, elas estão na própria página, vários livros colocam no final. Eu acho mais prático assim, não sei se tem alguma desvantagem, alguma coisa assim, ou de escolha do autor, ou algum item prático mesmo, né, enfim, não sei na hora de imprimir o livro, não sei se faz alguma diferença. Eu gosto assim porque eu acho que facilita a leitura, fica mais rápido. Então, falando um pouco mais da edição, além disso aqui, essa é a edição da Cultrix, lembrando que eu estou recebendo livros da Cultrix, então muito obrigado editora e você que está sempre assistindo, por isso que eu estou recebendo livros também. Temos notas de tradução, temos algumas coisas complementares aqui, um pouco da história do autor, do livro, temos prefácios, no final nós temos notas, nós temos alguns outros prefácios, uns complementos que o autor escreveu para as outras edições, né, os apêndices. Tem algumas cartas, tem muito material, além do livro em si. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O livro, ele não tem muitas e muitas páginas. Quantas páginas ele tem? 400 páginas. Pela complexidade do livro, porque assim, eu já tinha passado por parágrafos, citações, as pessoas falam, nossa, esse livro é muito importante. Até já vou mostrar aqui os livros que eu selecionei antes de ir para os trechos, que eu achei que a leitura ia ser muito mais complexa, mas na verdade não, ele escreve muito bem, é muito claro, só que é um nível teórico de proposta do que ele está discutindo muito elevado, porque basicamente ele está discutindo assim, legal, você fez uma pesquisa e você encontrou itens científicos matemáticos. Então, obviamente, você vai ter que seguir itens da lógica, vários itens mais matemáticos, de construção do seu texto, da matemática. E quando você criar os seus, não é exatamente argumentos aqui, fugiu o nome, enfim, voltando aqui que me fugiu agora a palavra, mas basicamente assim, quando você for construir a sua teoria e dentro tem os seus postulados, e aí você tem que demarcar onde funciona, onde não funciona, e justamente a ideia dele é que você tem que conseguir falsear, conseguir provar que não está em funcionamento, porque a ciência está sempre evoluindo, sempre melhorando. Então ele vai descrevendo passo a passo. Muito bem, voltando aqui, eu vou tentar me concentrar, porque vários dias aqui de obra nos vizinhos. Então, mais ou menos o que eu estava comentando aqui, antes do corte, é que a estrutura do livro, quando eu fiz a leitura, porque eu já tinha visto vários comentários, parágrafos em outros artigos, em outros livros de teoria, que ele era um clássico muito importante. Então, quando eu fui iniciar a leitura, eu achei que o nível de complexidade ia ser muito grande. Mas, na verdade, não. Ele é muito simples, é fácil entender a proposta dele, talvez por isso que muitas pessoas não gostem, ou muitas pessoas conseguiram ler, entender, citar e fazer as discussões, porque ele traz toda a parte histórica. Ele fala, então, esses são os autores, essas teses filosóficas, práticas sobre a metodologia científica, o método, sobre a epistemologia, todo esse estudo. Então ele tem toda uma cadência, uma coisa muito lógica, tanto que aí eu já vou aproveitar essa deixa aqui para citar os outros livros, que ele tem uma construção que é aquela ideia de você utilizar os itens da lógica ou frases, ou como você organizar. É que assim, sem uma lousa, alguma coisa assim para ilustrar, ficaria mais complicado, mas basicamente
você põe as premissas e todas as organizações dos itens da lógica, só que você não faz isso só na matemática ou com frases na filosofia, que algumas pessoas discutem essa desvantagem que basicamente está usando o português, a literatura, na verdade a linguística, toda essa organização. Então ele resgata a linguística, cita alguns autores que muitas pessoas trazem e faz essa construção. Então isso fica mais claro com alguns outros exemplos, que por exemplo, eu tenho esse aqui, né, o Roger Scruton, Arte e Imaginação. Ele também utiliza essa ideia aqui para construir. Então ele vai analisar a parte artística e fala, isso é bonito. Então, se duas coisas são bonitas, consequentemente, se A é bonito, B é bonito, ou seja, então se o A é bonito, o item A mais B, os dois são positivos, então o C vai ser positivo, obviamente, então, se uma coisa é bonita, o B é bonito, então o C é bonito. Basicamente seria essa ideia, no que seria a beleza. Então você está tentando colocar esses itens da lógica e da matemática para construir a sua teoria. Então, obviamente, você está usando esse critério matemático para itens da área de humanas. Obviamente vai funcionar. Então, temos essa discussão. Um outro clássico muito importante, que eu não trouxe aqui no canal, veja quando você está assistindo, você já não vai ter o vídeo, né? Fica o vídeo para você olhar aqui no card, ou enfim, explorar o canal. A estrutura das revoluções científicas, do Thomas, muito importante. Este aqui, ele fala mais da parte prática, da burocracia, do cotidiano e do funcionamento na prática. Então aqui é como vai ser construído o funcionamento. Então depois que você construiu para manter essa sua teoria funcionando, sendo válida. Aqui ele também passa sobre isso, só que indo para uma coisa mais prática, no cotidiano, lá na faculdade, na universidade, como os cientistas vão lidar. Então os dois livros, eles se complementam, eles abrangem setores diferentes, mas os dois são muito importantes. Então seria interessante você ler os dois em conjunto. E mais um exemplo para ilustrar, por exemplo, tem aqui, ó, Administração da Produção. Então nós temos esses livros aqui, grandes assim, que na verdade esses livros são o livro didático do ensino superior. Algumas pessoas, quando eu comentei, alguns colegas não gostaram dessa classificação, muitos entenderam, falaram, não, é isso mesmo, Pedro. Outros não entenderam, que é justamente isso. Tem o livro didático na escola e depois você vai construir, porque você quer que o aluno, né, obviamente, ele tenha um conhecimento mínimo agora de uma área só específica, que é a sua graduação que ele escolheu. Então, ele também precisa de livros didáticos, não teria nenhum problema a princípio. Então, continuando nessa ideia, justamente os parágrafos vão seguindo essa construção da própria lógica. Então, ele traz as definições, os funcionamentos. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria comentar. Então, além dessa parte prática do funcionamento, ele faz alguns parágrafos, né, alguns itens, porque estão tudo enumerado, 1, 2, 3, e vai subindo os blocos de texto de conclusões, ele vai somando, depois ele pode resgatar, ele fala, olha, lá no bloco 3 eu fiz tal discussão, então vai conversar, ou usando o bloco 3, o 12 e o 15, eu consigo chegar nessa conclusão. Aí você pode ir lá resgatar, é uma outra maneira de se construir textos. E um desses blocos, lembrando, todos muito fáceis de você entender, de você encontrar, ok, ele citou tal argumento do Kant, por exemplo, ou fugiu o nome do outro, que é sobre a linguística. E usando esses autores e alguns outros, que realmente não tão conhecidos, ou até conhecidos, mas nessa área mais específica, ele traz aqui uma ideia da psicologia, e não é só da psicologia, acho que da sociologia também, porque aí talvez converse mais esses itens da psicologia e sociologia com... Lembrando também que eu estou tentando trazer o máximo de conteúdo no vídeo mais curto possível, que realmente é muito denso. Como eu falei, é simples você entender, vou querer estudar esse livro, você vai conseguir, só que tem muita coisa para ser estudado. Então ele conversa muito com aqui, que é essa postura das pessoas. Então o cientista, ele está com um grupo de amigos e ele precisa defender a tese dele, ou ele tem certeza que a tese dele funciona, então ele se sente muito ressentido, muito preocupado em que alguém descubra as falhas ou que pare o funcionamento daquela teoria que ele organizou. Lembrando que ele também está trazendo aquelas teorias, muitas matemáticas, são aquelas maiores, e aí justamente na leitura que eu lembrei dessa ideia do livro didático, que são as teorias que é difícil você chegar no nível de você ser contra, ou que você vai descobrir novas teorias, porque é o doutor ou o pós-doutor normalmente na prática, que são essas teorias que ele está desenvolvendo e tentando construir essa metodologia para a gente deixar lá com o melhor funcionamento possível, que é o que vai aparecer no livro didático, que é para o aluno, digamos, decorar, aprender a utilizar, e aí no seu cotidiano prático de construir, né, para uma engenharia, vou construir equipamentos, você vai usar as teorias, elas vão funcionar, e talvez na parte física,
experimental, tenha descobrindo novas teorias, mas faça diferença talvez para alguma coisa no satélite, espaço, mas ali na construção de, sei lá, de um carro, um celular, talvez não faça diferença naquele momento. Isso também é uma outra discussão, que aí vem uma outra matéria que ele não trouxe aqui, mas a gente pode resgatar, já que eu falei de livro didático, que é a transposição didática, que é justamente esse ramo de estudo, esse nicho, esse segmento, que é você estudar como você conseguir trazer da universidade até o ensino fundamental, como fazer todas essas etapas e você decidir aquele conhecimento que está nesse nível, como você desmanchar ele ou simplificar, organizar, e assim você fez essa organização se apresentar dentro de cada nível. Por isso que eu falei, livro didático do sexto ao nono, ensino médio e do ensino superior. Então acho que antes de ir para os trechos, que eu já falei que a edição é muito boa, é muito fácil ler, eu selecionei algumas páginas aqui para fazer o complemento, mas essa é a ideia. Então realmente foi uma leitura muito fácil, eu conseguiria com facilidade sentar ali, fazer um mapeamento, falar, ok, preciso ler esses livros, que foi o que ele citou, eu entendendo melhor esses conceitos, eu vou conseguir entender aqui, e aí eu posso descrever e ser contra, a favor, enfim, não sei, aí depende do seu objetivo. Muito bem, eu não sei se eu vou colocar todas as citações, mas a primeira aqui é da página 31. Poderemos, se quisermos, distinguir 4 diferentes linhas ao longo das quais se pode submeter à prova uma teoria. Primeira, comparação lógica das conclusões uma das outras, como que se põe à prova a coerência interna do sistema. Em segundo, a investigação da forma lógica da teoria, com o objetivo de determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica, e se é, por exemplo, tautológica. Em terceiro, vem a comparação com outras teorias com o objetivo, sobretudo, de determinar se a teoria representará um avanço de ordem científica, no caso de passar satisfatoriamente as várias provas. E, finalmente, a comparação da teoria por meio de aplicações empíricas das conclusões que se dela possa deduzir. Então, aqui da outra página, da 35 e 36, meu critério de demarcação deve, portanto, ser encarado como uma proposta que se consiga um acordo ou que se estabeleça uma convenção. As opiniões podem variar quanto à oportunidade de uma convenção desse gênero. E aí o outro parágrafo. Os objetivos da ciência, no meu entender, são diferentes dos citados. Não procuro justificá-los, todavia, alegando que sejam verdadeiros e essenciais objetivos da ciência. Só existe um meio até onde me é dado ver de defender racionalmente as minhas propostas. Consiste, em suma, em analisar as consequências lógicas, exibir a fertilidade, ou seja, o poder que as propostas adquirem quando se trata de elucidar questões da teoria do conhecimento. Então aqui uma citação da 72, aquele item da psicologia e sociologia que eu fiz algum comentário. Os 4 estratagemas convencionalistas principais já foram selecionados ao fim da sessão anterior. A lista não pretende ser completa. Caberá ao investigador, especialmente nos campos da sociologia e psicologia, o físico dificilmente necessitaria dessa advertência, prevenir-se constantemente contra a tentação de empregar novos estratagemas convencionalistas, tentação a que os psicanalistas, por exemplo, sucumbem com frequência. Então agora eu vou fazer algumas citações do final do livro, porque o livro é uma sequência então, de conclusões. E apenas citar alguns parágrafos, você ia entender que é uma conclusão, mas não ia passar tanto a mensagem do teor sem fazer toda a sequência da argumentação do autor. Mas é apenas para ilustrar novamente que são parágrafos que são fáceis de ler, de você entender. A tradução está muito boa, porque me parece que há uma complexidade na tradução, porque eu gosto de ler sempre do começo ao final. E aqui tem alguns parágrafos dizendo, olha, tivemos dificuldades na tradução, ou dificuldades normais que existem na tradução, e a gente tomou essas decisões. Então eu achei um livro muito fácil de ler, então eu queria reforçar esse aviso de novo. Então aqui justamente é um prefácio da primeira edição na página 429. Os filósofos são tão livres como quaisquer outros estudiosos no que concerne ao uso do método que lhes pareça mais adequado para buscar a verdade. Não há método peculiar à filosofia. Contudo, estou pronto a admitir a existência de um método que possa ser chamado método da filosofia. Não é ele, porém, característico da filosofia. É antes um método de toda a discussão racional e, consequentemente, das ciências naturais como a filosofia. O método que me refiro é enunciar claramente o problema e examinar criticamente as soluções propostas. E aí na 430 ainda,
Talvez se indague quais outros métodos poderiam ser utilizados por um filósofo. Minha resposta é: embora existam numerosos métodos diferentes, não estou interessado em enumerá-los. Não importa que o método um filósofo ou qualquer outra pessoa use, contanto que esteja enfrentando um problema interessante e contanto que esteja sinceramente empenhado em resolvê-lo. Então, chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros. Faça bastante comentários e a gente se vê então no próximo vídeo.